Olá, eu sou o Marlon Steffens, psicólogo, e eu decidi começar a fazer uma série de lives para falar de certas questões nas quais a psicologia pode contribuir. A psicologia, ela é ótima para pensar as questões individuais, as questões sociais que permeiam os nossos relacionamentos e a nossa experiência. É uma ótima ferramenta que se utiliza do método científico para entregar certas narrativas ou certas explicações acerca dos diversos temas e objetos que circulam na nossa sociedade. E eu pretendo fazer isso nesses próximos vídeos. Nesse vídeo eu quero falar sobre a psicologia da cooperação, ou, mais especificamente, do comportamento pró-social. Para fazer esse vídeo, eu vou fazer uma leitura, não necessariamente uma leitura, mas uma apresentação do primeiro capítulo do livro Psicologia Pró-Social. A Psicologia do Comportamento Pró-Social. Nesse livro há uma compilação de textos de diversos autores que estudam na área da psicologia e em outras áreas esse tema do comportamento pró-social. E ele nos dá uma representação do que se estuda na área e no que essa área pode contribuir para a sociedade ou para o entendimento do comportamento humano. O primeiro capítulo desse livro, ele se chama o instinto tribal, a hipótese do instinto tribal, a evolução e a psicologia social das relações intergrupais. Nesse vídeo eu vou falar apenas dos pressupostos que vão ser usados na explicação por trás dessa questão. E eu vou falar de alguns fatos da psicologia humana que envolvem essa questão e que essa hipótese vai tentar explicar no final, comparando com outros modelos. Então, nesse vídeo, eu vou só trazer os fundamentos por trás dessa hipótese, fundamentos teóricos e certos fatos da psicologia humana, que são fatos, não são interpretações e não são modelos de entendimento, são fatos. Lembrem disso. Na psicologia, a gente tem a noção de que o sujeito humano, ele é biopsicossocial. Isso significa que nós precisamos de modelos biológicos de compreensão da psicologia humana, mas nós precisamos também de modelos sociais e psicológicos para a compreensão da psicologia humana, né? No fundo, a ciência da psicologia ela se faz como uma articulação de diversos modelos sobre o mesmo tema. Por isso que a gente fala que é uma ciência holística, né? Existem diversas perspectivas holísticas da psicologia e essas são dominantes. Por quê? Porque a psicologia ela não se reduz a um único desses modelos. Ela não pode fazer isso, né? Porque assim a gente estaria perdendo muitos elementos de compreensão sobre o comportamento humano, né? Essa hipótese do instinto tribal, que na verdade instinto tribal é só um nome popular que se dá a ela, né? Que se tornou popular também na academia, né? Mas mesmo aqueles que usam essa hipótese questionam a ideia de instinto, por exemplo. E de tribo também, né? Isso depende do fundamento conceitual que tu está usando. Essa hipótese ela se utiliza de um modelo biológico e social, né? De interação biológica e social. A partir da compreensão de modelos de interação biológica e social, nós podemos, então, inferir certos modelos psicológicos para contribuir, né, para o entendimento dos processos psicológicos que nos constituem ou que constituem nossas relações sociais. Relações intergrupais. Isso é uma coisa que é uma definição que deve ser dada logo de início. O que são relações intergrupais? Elas se referem às relações que se têm entre duas pessoas de grupos distintos ou entre grupos de pessoas de grupos distintos, né? As relações intergrupais elas se opõem a relações intragrupais, que são as relações de duas pessoas do mesmo grupo, né? Então nós temos as relações intragrupais, que acontecem dentro de um único grupo, e as relações intergrupais, onde existem diversos grupos, né, múltiplos grupos, e as pessoas se interagem nesse contexto
intergrupal, né? Pessoas de um grupo interagindo com pessoas de outro grupo. A realidade das relações intergrupais ela é uma realidade muito específica a esse contexto, porque isso é relevante para esse entendimento sobre essa realidade é relevante para entender a sociedade moderna, porque como eu coloquei no título, né, a sociedade dos desconhecidos, a sociedade moderna ela é constituída por uma rede de relações intergrupais. Então a gente tem que conhecer os princípios, as leis do comportamento humano, da psicologia humana nesse contexto intergrupal para também entender a realidade das relações modernas. Muito se produz de expectativa em relação às relações sociais que se tem no nosso cotidiano, que cria uma expectativa de que essas relações se deem tal como se fôssemos do mesmo grupo, né? Ou seja, nós esperamos relações intragrupais num contexto intergrupal, né? Mas nós não levamos em consideração que somos de grupos distintos, somos desconhecidos um do outro. E isso gera um contexto específico e diferenciado de qualquer contexto intragrupal. Isso é uma coisa que é uma realidade da psicologia humana que é necessário que se leve em consideração para entender o fato de que nós não podemos esperar do nosso contexto o que ele não pode entregar, né? Então, várias vezes nós esperamos das relações sociais algo que é materialmente ou concretamente impossível. E nós precisamos ter noção do que constitui a realidade do tecido social ou das relações sociais para poder criar boas expectativas e bons desejos e bons projetos nessa sociedade, né? Eu acredito que nenhum empreendimento na sociedade, seja ele privado ou público, tem muito sucesso se não levar em consideração alguns pressupostos básicos da psicologia. E é sobre isso que eu quero falar nesses vídeos com vocês. Então, nessa leitura, eu vou trazer, nesse vídeo, certos fatos sobre as relações intergrupais, que são próprias das relações intergrupais e que revelam um certo viés, né? Essa relação intergrupal tem diversos vieses, e eu vou focar num deles. E esse viés, ele vai ser... haverá uma tentativa de explicar esse viés através dessa hipótese tribal, que é o acompanhamento do texto que vai se dar ao longo do vídeo. Nesse slide tem a apresentação, basicamente, que eu fiz ali em cima. E é importante a gente levar em consideração que, mesmo a nossa sociedade sendo feita de desconhecidos ou de relações intergrupais, o comportamento pró-social ele tende a ser dominante nas nossas sociedades. Ele tende a acontecer com muita frequência. Porém, o comportamento de ajuda mútua, ele é seletivo. Nós não entregamos esse comportamento a qualquer pessoa em qualquer momento, ou em qualquer contexto também, né? Entendendo as leis da psicologia humana, a gente consegue entender melhor o porquê dessa seletividade e quais são os condicionamentos por trás dessa seletividade. É importante definir o que é comportamento pró-social. Comportamento pró-social são aqueles comportamentos que produzem benefícios ao outro, né? Comportamentos de um indivíduo que produzem benefício ao outro, independente dos benefícios ou dos malefícios daquele indivíduo, que o indivíduo vai ter para si, né? É importante entender as condições e as leis do comportamento pró-social porque é um comportamento desejado nas nossas sociedades. A gente quer construir uma sociedade onde reina e domine esse tipo de comportamento e a gente quer evitar na nossa sociedade o comportamento oposto a esse, né? Que é aquele comportamento que produz prejuízos ao outro, independente do benefício ou do prejuízo a si mesmo, que é o que a gente chama de comportamento antissocial. Então, o comportamento pró-social, ele se opõe ao comportamento antissocial. E é importante ter compreensão sobre a distinção desse termo antissocial
sendo usado aqui nesse contexto para falar de ciências sociais ou psicologia social, que é um contexto ecológico, que se diferencia do uso desse conceito no contexto clínico, que daí vai ter a significação que vai ser dada à classificação clínica que vai ser usada para entender uma personalidade antissocial, por exemplo, que é algo diferente do que a gente está falando aqui. O que nós estamos falando aqui é um comportamento antissocial que é apenas uma descrição de comportamento, não define uma personalidade. Você pode ter a personalidade que você quiser, mas você está sempre vulnerável a cometer um comportamento antissocial ou pró-social, né? Mesmo o comportamento pró-social ou antissocial, eles podem ser usados como instrumentos. Eles podem ter diversos significados, depende do contexto em que você usá-los, né? E como a sociedade lá fora, ela está funcionando direitinho, né? A gente consegue trabalhar, chegar em casa, né? A gente consegue ter as coisas que a gente precisa, né? Para sobreviver. E ainda consegue ter diversão e prazer. Isso significa que a sociedade está funcionando, o que significa que o comportamento pró-social está reinando na nossa sociedade, nas nossas relações, né? E é isso que a gente deseja que aconteça. Porém, acontece que, assim como há uma tendência ao comportamento pró-social na nossa espécie, também há uma tendência ao comportamento antissocial na nossa espécie. E cada uma dessas tendências, elas possuem leis e princípios próprios de ativação, de inibição, de tendências, de pressões favoráveis ou desfavoráveis, e que é melhor a gente compreender para poder, como eu disse, produzir os nossos projetos sociais e as nossas relações de acordo com essas tendências, né? Aqui a questão que fica para esse capítulo, né, que a gente vai responder ao longo dos vídeos, é por que e como isso acontece. Ou seja, quais são as motivações e quais são os mecanismos que produzem essas tendências, né? Essas tendências. Essas tendências, como eu disse, elas não são neutras, elas possuem vieses. Um desses vieses é o viés que diz que nós tendemos a concentrar os nossos comportamentos de ajuda, pró-sociais, nas pessoas que fazem parte dos nossos grupos, em detrimento das pessoas que não fazem parte dos nossos grupos. Nós tendemos a investir mais comportamentos pró-sociais a essas pessoas e nós tendemos a investir comportamentos pró-sociais mais custosos a essas pessoas do que as outras. Isso já define e demonstra um viés que é intuitivo. Em outras palavras, é uma coisa óbvia, né? É óbvio que a gente vai investir mais nas pessoas que a gente mais tem relação, mais tem intimidade, mais tem vínculo. Mas esse óbvio, ele tem que ter uma explicação, ele tem que ter uma lei por trás, né? A gente tem que saber entender por que esse óbvio funciona e como ele funciona, né? Quais são as condições de ativação ou de inibição desse óbvio. E o contrário também é verdadeiro. Os comportamentos hostis, eles tendem a ser investidos em pessoas de outros grupos. Quando eles são investidos em pessoas dos nossos grupos, eles são mais custosos, a gente tende a inibir mais facilmente esses comportamentos. Pessoas de outros grupos, a gente tende a não inibir tão facilmente e eles não são tão custosos de acontecer. A gente não precisa justificá-los com tanto afinco. Isso define o fato de que nós somos organismos voltados a desenvolvimento de cooperação, comportamento cooperativo, né? E para a construção de grupos específicos que vão ser favoráveis a nós e aos nossos interesses. Esse tipo de comportamento cooperativo é comum em outras espécies. Por exemplo, outras espécies de primatas, com os quais nós temos relações de parentesco, né, de hereditariedade. E outras espécies que nós não temos relações de hereditariedade também possuem esse tipo de comportamento, como as abelhas e as formigas. Isso acontece porque existe algo chamado de evolução convergente, que é quando duas espécies de árvores evolutivas distintas produzem soluções muito parecidas diante do ambiente, né? E isso acontece por conta do fato de que os organismos são produzidos na interação com o ambiente.
Então, pressões ambientais muito semelhantes produzem soluções muito semelhantes, ou mecanismos muito semelhantes entre as espécies, independentemente uma das outras. E esse é o primeiro fundamento que nós vamos usar para compreender esse tipo de comportamento, que é a teoria da evolução. Alguns psicólogos, historiadores da psicologia ou epistemólogos, né, da ciência da psicologia, entendem que a teoria da evolução é uma das condições históricas que tornaram possível o desenvolvimento de uma ciência psicológica. Isso se deu por conta de certas liberdades conceituais que essa teoria produziu, né? Que permitiu que a gente olhasse para o comportamento sobre uma outra ótica, uma ótica que conseguia definir certos mecanismos de produção desses comportamentos, né? E não só isso. Nos permitiu construir fundamentos para comparar a psicologia humana com a dos outros animais, como se houvesse uma base comum entre eles, porque né? A teoria da evolução nos permite imaginar isso. Isso permitiu a grande maioria das pesquisas em psicologia do século XX. Hoje em dia, pesquisas com animais, apesar de serem comuns, não são tão comuns como eram no século XX. No século XX, a maioria dos psicólogos famosos fez pesquisas laboratoriais com animais, muito mais com animais do que com humanos. Exemplos disso é John Bowlby com a sua teoria do vínculo, né? Ele fez pesquisas com animais, percebeu o imprinting e a partir do trabalho de John Bowlby, os psicólogos construíram a teoria do vínculo, que é muito importante hoje na construção da ciência por trás do desenvolvimento humano, né? E nós temos Carl Rogers. Carl Rogers é um psicólogo que produziu na área da psicoterapia, né, ou na teoria da psicologia clínica, ele construiu a abordagem voltada à pessoa. Ela é usada hoje em dia, né, é uma das abordagens conhecidas como humanistas dentro da psicoterapia. E apesar dele ser considerado um autor super humanista, né, e ter essa abordagem mais aberta à interação do terapeuta com o paciente, do que com um entendimento teórico, ele pesquisou com animais. Ele trabalhou com animais, né, na sua pesquisa. Então, tudo isso começou com Charles Darwin, né? Eu vou deixar alguns livros na descrição como indicações de leitura. E usem os links que eu usar na descrição para contribuir com o trabalho. Essa citação, né, em inglês, é de um outro livro, não desses dois livros que eu coloquei aqui. É A Descendência do Homem ou A Origem do Homem. Também está na descrição, né? Ele diz que uma tribo, incluindo muitos membros que, por possuir um grande grau de espírito de patriotismo, fidelidade, obediência, coragem e simpatia, sempre estavam dispostas a auxiliar-se uns aos outros e a sacrificar-se pelo bem comum, seriam vitoriosos sobre muitas outras tribos. E isso seria a seleção natural. Essa é a nova perspectiva que nós conseguimos ter sobre as sociedades humanas. Não entender as sociedades humanas limitados à cultura, à linguagem ou à história. Nós conseguimos usar uma perspectiva ecológica para entender certos mecanismos que constituem o organismo humano e que contribuem para a construção das sociedades ou das civilizações. Mecanismos psicológicos também fazem parte desses tipos de mecanismos, né? Apesar de serem consideradas hoje, as ideias de Darwin, elas foram muito apagadas na história da psicologia, né? Os pais da psicologia, lá no início da psicologia, eles consideravam como fundamento também a teoria da evolução, mas rapidamente a ideia da teoria da evolução foi apagada, não só da psicologia, mas de praticamente todas as ciências sociais. Isso aconteceu por alguns motivos. Um deles é que a teoria da evolução não era muito bem compreendida, nem pelos biólogos, não tinha um modelo muito claro sobre como os mecanismos da evolução aconteciam na prática mesmo, né? Só no metade do século XX que eles foram ter modelos genéticos que iam explicando a prevalência da hereditariedade sobre a evolução. E de forma mais material, né?
E não só isso, haviam incompreensões acerca dessa teoria, né? A ideia da vitória ou da superação do mais forte, por exemplo, era uma ideia que tornava um tabu considerar a teoria da evolução para entender a sociedade. As pessoas acreditavam que isso levaria a uma compreensão de uma sociedade selvagem, né? De uma selvageria para a sociedade. Isso era fruto de uma impressão dualista, né? Onde se tinha uma dicotomia que separava o que era selvagem e o que era civilizado, né? E aí incluir a teoria da evolução era incluir a selvageria no ser humano e o caos reinaria, e a luta do mais forte reinaria. Isso é desconsiderar tudo o que diz a teoria da evolução, né? Inclusive o fato de que as espécies elas são diferentes, as espécies têm interesses diferentes e vantagens diferentes de adaptação. Para algumas espécies, ser o mais forte não é uma vantagem de adaptação. Uma vantagem maior seria a cooperação, e com isso, conseguir lidar com os processos sociais, né? Conseguir mediar e modular processos sociais seria uma vantagem muito melhor do que a força, né? Para algumas espécies como a nossa. Nas últimas décadas, né, a partir da década de 60, né, 70, modelos evolutivos começaram a abundar nas ciências sociais, não só na psicologia, na antropologia, na sociologia e na história, inclusive. E hoje nós temos uma evolução dessa construção, né? Depois de várias décadas, esses modelos já evoluíram e já se tornaram muito precisos, e a gente tem compreensões muito precisas sobre alguns aspectos do comportamento humano e que eu pretendo contribuir, compartilhar com vocês em outros vídeos. E essa é uma delas. As sociedades, elas fazem parte do ambiente evolutivo do ser humano. A evolução, ela não acontece de uma hora para outra ou de uma geração para outra. Ela demanda pressões e problemas que são geracionais, né? Ao longo de muitas gerações tem o mesmo problema e a mesma solução serviu de vantagem para diversas gerações. E aí essas vantagens foram criando aquela seleção, uma prevalência maior sobre um atributo ou uma característica que representou uma vantagem adaptativa e que se estabeleceu com o tempo por conta do, do fato dessa vantagem ter se reiterado com o tempo. Isso se dá na interação do organismo com o ambiente. A sociedade, ou a vida grupal, né, a vida coletiva, a vida tribal, né, ela é parte da sociedade humana, do ambiente humano, de adaptação humana. Na adaptação da humanidade, a, as sociedades, elas fizeram parte da realidade humana, né? Então, elas serviram de pressão também para a seleção, né? Para a seleção do nosso organismo. Isso é importante de se considerar porque boa parte dos problemas adaptativos que nós possuímos provém do fato de viver em sociedade. E aí vem a necessidade da construção de mecanismos psicológicos para lidar com essa vivência. Relações sociais são parte de interações constitutivas de nosso organismo, ou seja, as relações sociais constituíram o nosso organismo, porque fazem parte do ambiente adaptativo que selecionou o nosso organismo. Mecanismos de adaptação especializados nestas devem ser previstos a partir dessas premissas, ou seja, problemas específicos geram soluções muito específicas, e esses mecanismos específicos podem ser descritos, demonstrados e explicados. Essas são nossas premissas, e a gente tenta fazer isso com pesquisas. Esse livro está na descrição também e ele é disponibilizado gratuitamente no repositório da universidade dessas pesquisadoras. É um manual de psicologia evolucionista. Ela explica os fundamentos, né, e faz uma breve introdução para o português, né, um dos raros livros em português sobre o tema. E eu aproveito para indicá-lo aqui também para vocês. Muitos mecanismos adaptativos em nossa espécie permitem e constituem a convivência grupal. Alguns geram benefícios, enquanto outros podem gerar dificuldades para nossos objetivos atuais. Isso acontece por conta do que a gente chama de incompatibilidade adaptativa. Certos mecanismos ou certas tendências são construídos para dar conta de um ambiente específico, que é o que a gente chama de ambiente adaptativo, ou adaptativamente relevante, né? Esse ambiente é completamente diferente do ambiente atual, moderno, né? E aí,
às vezes acontece uma incompatibilidade, onde o mecanismo que era crucial naquele ambiente hoje já se torna desnecessário, ou ele se tornou, o funcionamento daquele organismo, desse mecanismo não se adapta tão bem ao ambiente atual e gera problemas, né? Como, por exemplo, você aprender que vive num contexto de conflito quando criança. Você pode, esse contexto de conflito pode gerar um sinal que faz com que o seu corpo desenvolva uma resposta ansiosa. Só que essa resposta ansiosa, em vez de ser limitada àquele contexto atual que você vive, e depois que esse contexto acabar, a resposta também acaba, não. Essa resposta acaba constituindo a sua interação com o ambiente independente do ambiente. Porque o organismo no ambiente adaptativo, quando ele encontrava um contexto conflituoso, ele não havia necessidade de supor que aquele contexto iria mudar com o tempo, né? Um contexto conflituoso na infância ia ser conflituoso a vida inteira daquele indivíduo. Então justificava que o organismo desenvolvesse esse aprendizado e tornasse ele crônico para a vida inteira. No mundo moderno as coisas mudam, as pessoas mudam, as pessoas aprendem, as pessoas fazem psicoterapia, elas lidam com as questões, né, os pais lidam com algumas questões e o conflito deixa de existir. Ou então a criança cresce e já não está mais sob tanta influência dos pais, que esses sim eram conflituosos. E aí, em novos contextos, a pessoa não encontra tantos conflitos quanto encontrava em casa, porém, a resposta de ansiedade se tornou crônica, porque foi um aprendizado que aquele organismo teve e esse organismo vai levar provavelmente a vida inteira, a não ser que a pessoa faça alguma intervenção ou alguma intervenção cultural, né, para modular ou inibir essa resposta. E a psicoterapia é um exemplo dessa solução, né? Um exemplo de mecanismos especializados na convivência social é a teoria da mente, que é a capacidade de projetar que o outro tem uma mente, né? O outro pensa, o outro tem emoções e etc. É o que a gente chama de teoria da mente. A capacidade de você construir uma teoria sobre a mente do outro. Você não vê só um corpo ali, tem pensamentos, tem imagens, tem processos que são análogos aos nossos processos mentais acontecendo ali, né? Mimetização, né? Mimetização é um processo muito importante para nosso aprendizado social, né? A gente consegue imitar os outros, a gente consegue assumir comportamentos pelo exemplo, pela assimilação e etc. E isso também é um mecanismo de adaptação à sociedade, né? Inteligência aplicada a situações sociais, existem diversos mecanismos que são aplicados especificamente a situações sociais muito específicas, né? Como, por exemplo, descobrir se alguém está querendo passar a perna em você, descobrir quem é uma pessoa dominante no grupo ou quem é mais bobinho que tipo de comportamento você tem que assumir diante de pessoas diferentes. A linguagem é um mecanismo especializado também nas relações sociais e ela nos ajuda a ampliar as capacidades cooperativas da nossa espécie. E o altruísmo e a agressividade também são esses mecanismos, né, emocionais ou comportamentais que a gente usa para lidar com problemas sociais, especificamente para lidar com problemas sociais e que servem de função social também, né? A agressividade ela serve para demarcar dominância, por exemplo, ou então para lutar por recursos, etc. Problemas diferentes pedem soluções distintas e funcionalmente especializadas. Aqui vem uma questão importante de se considerar também. Quando a gente fala de evolução, a gente não está falando do desenvolvimento individual de uma pessoa, né? A gente fala de populações. E essa distinção é muito importante de se fazer, tanto na medicina quanto na psicologia, porque a medicina e a psicologia são aplicadas a indivíduos. Então a gente tem modelos de entendimento ou de explicação do que acontece no organismo baseados, né, na teoria biológica da evolução, porém a gente não pode transmitir, traduzir aquele conhecimento à vida do indivíduo específico, né? A gente precisa fazer certas articulações teóricas. Quando a gente fala de evolução, a gente está falando de aspectos gestais do desenvolvimento, né? Que são tendências causadas pela experiência geracional de uma população específica, ou seja, é uma experiência de uma população, de uma espécie, né? Que foi reiterada geracionalmente, e aí a seleção natural aconteceu por conta dessa reiteração de problemas e de soluções a esses problemas. Ela produz adaptação, então a gente
entende a interação do organismo com o ambiente como adaptação nesse contexto distal, né? Mecanismos de adaptação são os resultados dessa interação e ela é feita através de benefícios populacionais e reiterados geracionalmente. Então não adianta ter benefícios populacionais de uma geração e na outra as coisas não continuarem, né? Tem que ser reiterado. Para entender na psicoterapia, a gente vai trabalhar, por exemplo, a vida individual, né? O histórico de vida individual de uma pessoa, né? E aí a gente vai falar da perspectiva proximal, que é outra questão. A gente usa essa perspectiva distal para ter uma base teórica, para gerar hipóteses e entendimentos para aquela pessoa, mas quando a gente está diante de uma pessoa, a gente vai lidar com a clínica específica daquela pessoa, que é completamente singular, né? Então, a perspectiva proximal ela vai lidar com tendências causadas pela experiência atual de um organismo específico, ou seja, seu comportamento individual ele provém da sua experiência, né? Ele não é uma transliteração direta das tendências da espécie. Produz o comportamento individual ou grupal. O comportamento grupal também ele é determinado a partir dessa perspectiva proximal. A interação do organismo com o ambiente vai ser entendida como comportamento. E esse comportamento ele produz essa interação ela produz processos de aprendizado, que são sustentados em benefícios individuais e singulares. Aqui eu vou falar de alguns fatos sobre a psicologia humana, que são fatos, não são interpretações, não são modelos de entendimento, não são especulações, são fatos, né, que as ciências sociais encontram sobre a realidade humana. E nesse vídeo eu vou só apresentar esses fatos para que nos próximos eu vou tentar encontrar modelos de explicação para esse fato, que é o que o capítulo é o caminho que o capítulo faz, né, para lidar com essa questão. O primeiro fato é que seres humanos fazem categorizações espontâneas entre as relações internas ao seu grupo e externas a ele. É o que a gente viu lá no início do vídeo, né? A gente faz uma distinção quase que automática entre as relações internas ao nosso grupo, intragrupais, e externas a ele, intergrupais, né? Além disso, tem preferência por ajudar as pessoas de dentro do seu grupo comparadas com as de fora. Ajudas custosas aos membros do seu grupo, religião, etnia, empresa, comunidade, família, estado, etc. A gente vai ver que não é tão difícil constituir grupos, né? Mas é importante usá-los como pressuposto para o nosso comportamento. E isso acontece automaticamente, né? São categorizações e seleções espontâneas que acontecem ali. Em situações de vida ou morte, são mais propensos a ajudar parentes. Discriminação intergrupal ocorre facilmente ou sobre condições mínimas. Aqui que vem algumas questões sobre a relação intergrupal, que ela é caracterizada por simplificações, discriminações, preconceitos, né? E a hostilidade é comum, é fácil de acontecer, né? As condições para a hostilidade são mínimas na relação intergrupal. Uma pessoa pode facilmente ser considerada como membro de um grupo ou de outro, sob os mais arbitrários critérios, e receber os benefícios dessa distinção. Aquilo que eu falei. Constituir grupos não é difícil na nossa espécie, pelo contrário. Nós temos a tendência a fazer isso, e é disso que a gente está falando aqui. Porém, essa tendência produz vieses e consequências. E é importante entender as leis para essa tendência para conseguir entender esses vieses e essas consequências. Outro fato é que uma exclusividade da espécie humana parece ser a capacidade de formar grupos meramente simbólicos. Isso é algo que a linguagem ou o aspecto simbólico da nossa espécie permite que nós ampliemos essa capacidade cooperativa. Nós conseguimos fazer grupos muito arbitrários, muito mais arbitrários do que o normal, né? Meras afinidades simbólicas, identidades e etc., né, fazer parte de um time de futebol, por exemplo, né? O grupo de um time de futebol pode gerar grupo e sem prejuízo com a intensidade emocional dessa vinculação. Ou seja, a gente pode construir grupos simbólicos e possuir laços muito fortes
mesmo que esse grupo seja virtual ou simbólico, né? Através desse mecanismo, por meio das afinidades simbólicas, somos capazes de produzir fortes vínculos emocionais. Assim como a pessoa se identifica com o grupo, sente satisfação quando ele vai bem e sofre quando vai mal. A empatia, potencial motor para comportamentos altruísticos, não nos move tanto quando originada por membros de outros grupos. Seres humanos também manifestam forte lealdade a grupos simbólicos, mantendo-se com eles, mesmo que possuam benefícios ao trocá-los por outros. A questão da lealdade ela é muito importante. A lealdade dentro de um grupo ela é um motor de motivações. Então ela vai a necessidade de expressar sinais de lealdade e a necessidade de evitar sinais de deslealdade também vão ser motivações que vão gerar pressão dentro de um indivíduo dentro de um grupo. Seres humanos desprezam os membros do seu grupo que são desleais. Isso, a motivação de evitar sinais de deslealdade, ela acontece e ela é muito comum e ela é o que está por trás daquela ideia de que as pessoas elas se inibem ao trazer alguma informação ou falar alguma verdade ou trazer uma opinião distinta à do grupo, porque elas sentem a pressão de que não vão conseguir satisfazer as expectativas daquele grupo e tem o risco de ser hostilizadas por ela. Então a tendência é de inibição de certas noções. Em grupos unidos por alguma opinião, aqueles que defendem opiniões distintas da maioria são ignorados e desprezados. Membros de grupos de trabalho que não estão sendo úteis ao grupo, as famosas massas podres, são submetidos ao escárnio, humilhação, punição e exclusão. A punição aos membros desleais pode ocorrer, mesmo que cause prejuízo ao grupo como um todo. Pode ser investido recursos exclusivamente a essa finalidade. Ou seja, há um viés, há uma tendência positiva na busca por punição da deslealdade. Mesmo que essa busca seja custosa, né? Ela vai acontecer. Seres humanos têm a tendência de depreciar ou até mesmo ativamente atacar membros de outros grupos. E essa é uma tendência positiva. Por quê? Isso é uma outra realidade do contexto intergrupal, que é o que constitui o contexto social da nossa cultura, né? Da nossa sociedade industrial. De forma latente, no contexto intergrupal, a gente vai sentir uma certa hostilidade, né? Uma hostilidade latente. E essa hostilidade latente, ela é automática e espontânea. Porém, a gente tem a tendência de construir mecanismos de integração grupal, né? Quando a gente está diante de pessoas desconhecidas, por exemplo, a gente sente essa hostilidade, esse mal-estar diante das pessoas desconhecidas, mas o que a gente faz? A gente começa a contar piada, a gente fala de futebol, a gente busca elementos simbólicos e elementos grupais para gerar interações positivas e compensar essa hostilidade. Então a gente está querendo construir laços e pontes sociais com pessoas desconhecidas. E a gente faz isso para justamente se sentir bem dentro desse contexto hostil, né? Que as relações intergrupais tendem a desenvolver. Ou seja, apesar de a hostilidade ela ser uma resposta automática e espontânea, né, nas relações intergrupais, ela não necessariamente precisa levar a agressões ou a prejuízos. Pelo contrário, a gente tem a tendência de tentar fazer com que o comportamento pró-social vença ali naquele contexto. E aí a gente constrói aquelas amizades de desconhecidos que não sabem nada da sua vida, mas em determinado ambiente se encontram e encontram assuntos em comum que vão permear as relações entre eles. Viéses cognitivos são comuns, tal como pensar que membros dos outros grupos possuem menos moral e são menos confiáveis. Isso são fenômenos super comuns nas interações intergrupais e a gente pode falar desses fenômenos em outros vídeos. Pessoas fazem escárnio de membros de outro grupo assim que têm a oportunidade e sentem satisfação quando os veem ter algum prejuízo. Como eu disse, existe uma busca positiva da produção de hostilidade com pessoas de outro grupo, principalmente aquelas identificadas dentro de uma competição, que é
de interesse do grupo, da pessoa, de quem está produzindo essa hostilidade. Inclusive, são capazes de negar a atribuição de emoções humanas básicas aos membros do outro grupo. É comum que se construa uma relação, uma ideia ficcional sobre pessoas de outros grupos. Por quê? Porque a gente não exige muitas condições para tirar conclusões ou fazer inferências para pessoas de outros grupos, como a gente tiraria para fazer inferências de pessoas do nosso grupo, por exemplo. E esse mecanismo ou essa realidade está por trás daquelas produções de desumanização que são comuns em ideologias ou em certos movimentos sociais que produzem violência ou exclusão. Inclusive, são capazes de negar a atribuição de emoções humanas básicas aos membros de outro grupo. As pessoas têm maior facilidade para justificar atos de agressão quando voltados aos membros do outro grupo. Menos justificativas são necessárias, menos condições para inibição, mais condições para inibição são necessárias em termos de agressividade também. Contextos intergrupais são quase sempre automaticamente percebidos como hostis. Isso foi o que eu falei no outro slide. Diante dos mesmos problemas, as pessoas tendem a fazer mais escolhas competitivas quando colocadas em contexto intergrupal. Aqui, o contexto intergrupal tem um novo viés, que é o fato de que a gente faz escolhas mais competitivas, a gente faz escolhas mais agressivas, a gente desconfia do outro, né? E muitas vezes as pessoas elas fazem escolhas baseadas nessa desconfiança, elas projetam essa hostilidade no outro. Elas acham que o outro está tramando contra elas, o outro está querendo gerar alguma agressividade, então elas vão ser agressivas ou vão manipular a situação para evitar que o outro faça isso com elas. Essas escolhas podem estar baseadas no medo e na desconfiança acerca dos membros dos outros grupos. A competição, nesse contexto, tende a vir mais pela projeção das emoções, que neles são vivenciadas pelos indivíduos, do que pela realidade factual. As pessoas criam expectativa de que os membros dos outros grupos irão trapacear ou ser agressivos contra elas, e procuram se prevenir dessa possibilidade. Às vezes, a ajuda intergrupal acontece. Isso também é algo muito comum, ainda mais numa sociedade onde muitos grupos distintos da sociedade se interagem, como tende a ser as nossas sociedades modernas. As nossas sociedades modernas são definidas como sociedades intergrupais, e a relação de ajuda acontece em diversos contextos. Alguns contextos baseados em relações de troca ou não, meramente uma ajuda simbólica também acontece. Formação de amizade ou de parceria entre membros de grupos distintos pode servir de catalisador para a tensão que ocorre nesses contextos. Grupos de alto status frequentemente oferecem ajuda a membros de grupos de baixo status. Isso é muito comum nas nossas sociedades também. E também tem diversas motivações e diversos sentidos. Tudo depende do contexto no qual isso acontece. Às vezes com a intenção de afirmar sua superioridade. O que a gente chama de altruísmo competitivo. Isso também acontece e geralmente acaba que a ajuda passa a se tornar um símbolo de status, né? Passa a se tornar um símbolo de superioridade ou de dominação de um grupo sobre outro. Por essa razão, grupos de baixo status podem recusar a ajuda vinda de grupos de alto status, mesmo quando elas satisfazem necessidades urgentes. Isso acontece em muitos locais onde há conflito de classes, ou então conflitos de estados mesmo, né? Como, por exemplo, um exemplo que se tinha era o estado na faixa de Gaza, né? O Estado de Israel tentava oferecer ajuda às pessoas da faixa de Gaza e as pessoas da faixa de Gaza recusavam essa ajuda, argumentando que isso acabava servindo como um mecanismo de dominação ali na relação entre eles. Isso antes da guerra, né? Gerenciar as relações intergrupais é primariamente uma atividade masculina. Isso é uma tendência que a gente encontra de forma universal na nossa espécie. E é uma tendência espontânea do nosso organismo. É importante a gente entender essas tendências espontâneas para também entender a importância da educação nesse contexto. Por quê? Porque existe a necessidade de fazer uma educação para corrigir essa tendência, né? Porque se a tendência natural é que os homens passem a assumir esse contexto, então a gente tem que educar as mulheres também a querer assumir para gerar uma certa igualdade ali. E gerar a igualdade na administração de conflitos intergrupais
pode produzir vantagens. Vamos ver isso mais adiante. Na maioria das sociedades, a agressão e o conflito intergrupal ocorre quase que exclusivamente entre coalização de machos, na forma de milícias, exércitos, gangues, etc. A intervenção cultural pode corrigir essa questão, né? Incluindo as mulheres também nesse tipo de contexto. A maioria das vítimas da violência intergrupal são homens. Isso justifica muito das estatísticas em relação a homicídios, violências, que são muito maiores contra os homens do que contra as mulheres, sempre nesse contexto intergrupal, né? Então, homicídios, conflitos, né, de grupos distintos acabam resultando mais em vítimas masculinas do que em vítimas femininas, muito por essa razão também, né? Entretanto, uma das vantagens de colocar as mulheres nesse contexto é que os homens são vítimas muito mais daquela hostilidade que eu fui dita lá atrás, né? Os homens são vítimas mais de desconfiança e há um incremento da hostilidade quando é um homem nesse contexto intergrupal do que quando é uma mulher. Então, as mulheres tentando lidar com os conflitos intergrupais, elas podem não inspirar tanta hostilidade, e isso pode ser favorável a uma solução pacífica. Entretanto, os homens também são os principais pacificadores entre os grupos, porque eles são os que mais estão presentes nesse contexto de administração do conflito intergrupal. Então, tanto para o bem quanto para o mal, os homens vão ser mais expressivos nele. Os homens também possuem sofrimentos indiretos exclusivos da agressão intergrupal. Existe um exemplo para isso, que é o fato de um caso que teve de um homem, num país aqui da América Latina, não vou me lembrar qual, que ele morreu de infarto por conta do fato de que seu time de futebol perdeu, né? Então aquele contexto intergrupal, né, do conflito de times mesmo, né, entre dois grupos, competição entre os grupos era tão intenso emocionalmente para aquele homem que essa intensidade se manifestou como respostas fisiológicas, né? E ele acabou sofrendo um infarto por conta desse contexto. Seres humanos compartilham alguns aspectos de sua psicologia intergrupal com outras espécies. Não somos só nós que temos essas tendências intergrupais, né? Nossos parentes, né? Nossos primos, também compartilham basicamente das mesmas tendências que nós, à exceção daquela em relação à facilidade simbólica de conexão intergrupal, né? Isso é uma coisa exclusiva nossa. Chimpanzés selvagens formam coalizações para defender seu território contra chimpanzés estrangeiros. São conhecidos por atacar e matar chimpanzés estrangeiros, comportamento também exclusivo dos machos. Fêmeas de chimpanzés podem facilmente migrar entre grupos. Lembra que eu falei, em contextos intergrupais, as fêmeas são vítimas de menos desconfiança e menos agressividade do que os machos. Porque os machos, evolutivamente, né, são responsáveis por lidar com conflitos nesse contexto, né, enquanto que as fêmeas nem tanto. Enquanto os machos podem ser feridos, atacados ou mortos caso façam isso. Então, aqui é um compilado dos fatos que a gente lidou nesse vídeo. Isso são fatos, não são interpretações, não são modelos de entendimento, são fatos. A partir desses fatos, nós vamos construir modelos de entendimento que vão tentar elucidar a psicologia por trás desses fatos, né? Em suma, a psicologia social humana sugere que possuímos fortes tendências tribais, com a tendência a distinguir rapidamente os membros do próprio grupo dos outros, dando preferência aos membros do seu grupo. Formar afeição profunda entre os membros do mesmo grupo. Desprezar membros do seu grupo que são desleais. A importância de manifestar lealdade e evitar sinais de deslealdade, que gera pressão no indivíduo. Geralmente, aquelas pressões que as pessoas sofrem dentro dos seus grupos, na cultura, com as leis, com não sei o quê, estão dentro das motivações voltadas a essa pressão, né? Então, às vezes as pessoas elas se inibem ou ocultam partes de si, a qualidade de si, sem muita motivação aparente, mas no fundo o que está motivando elas são essas pressões grupais que ela automaticamente e espontaneamente sente. Quando percebe que pode haver um conflito de interesse ou de lealdade ali nos grupos onde ela está incluída. Ativamente discriminar os membros de outros grupos, isso é ativamente, portanto é positivamente, há uma preferência por essa discriminação.
pode haver, né, essa preferência. Engajar em competição com membros de outros grupos. Isso também é uma preferência, a gente faz isso por esporte, às vezes, a gente pode transformar essa tendência em prazer, né, e em benefício para a sociedade, mas isso acontece de sair do controle também, né, e a gente tem que conhecer essas tendências para saber lidar e mediá-las, né. A ajuda intergrupal ocorre. Isso é uma realidade bonita da nossa espécie e que a gente tem que incentivar, né? Conhecer essa realidade intergrupal nos ajuda a reforçar os comportamentos positivos ou pró-sociais. Gerenciar relações intergrupais no mundo real é uma atividade primariamente masculina. Isso do ponto de vista das tendências do nosso organismo. Do ponto de vista das tendências culturais, na sociedade ocidental, pelo menos, a gente está conseguindo não só equilibrar, como reverter esse fato. Mas saber que há essa tendência do organismo significa o quê? Significa saber como modular os nossos sistemas de educação para lidar com ela. Porque pode chegar um momento que a sociedade ela encontra uma igualdade perfeita. Mas se a gente parar de fornecer educação em favor dessa igualdade, por conta dessa contingência, é possível que essa tendência volte a se manifestar, né? Porque é uma tendência espontânea do nosso organismo. Então, essa tendência nos ensina que a gente precisa, mesmo quando a contingência nos mostra que essa realidade já foi superada, a gente precisa continuar com os processos educativos para justamente inibir que essa tendência se expresse. Quando a gente entender que é uma vantagem, e eu acredito, né, que realmente é uma vantagem por vários motivos. Inclusive a própria tendência, as tendências do nosso organismo mostram a vantagem implícita nisso. E também porque a gente estaria perdendo metade dos talentos da nossa espécie para lidar com esse tipo de conflito, que não faz sentido. Gerenciar relações intergrupais no mundo real é uma atividade primariamente masculina. Alguns aspectos da psicologia tribal se observam em outras espécies. O que eu falei, existem essas tendências, e essas tendências elas não vieram do nada, elas vieram dos problemas adaptativos que a nossa espécie foi tendo que lidar e que foi gerando mecanismos para a solução desses problemas, que aconteceu em outras espécies, e alguns aspectos aqui nós herdamos também das mesmas fontes que nossos primos, ou então pode ter ocorrido uma convergência, né, evolutiva, como eu falei lá no início. E esses são os fatos com os quais nós vamos trabalhar nos próximos vídeos. Esse é o vídeo introdutivo, onde eu falei dos pressupostos e de alguns fatos básicos, e a partir desses fatos a gente vai trabalhar para tentar explicar quais são os modelos que a psicologia usa para explicar esses fatos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de quem ficou no vídeo. Como é o primeiro vídeo, a primeira live, sei lá, eu não espero ter espectadores, mas se alguém apareceu, fico grato. Eu vou fazer mais vídeos, mais lives acerca do assunto. Eu vou continuar esse assunto no próximo vídeo. E eu gostaria que, caso você goste desse assunto, da psicologia, como a psicologia pode contribuir na vida individual e no entendimento das relações sociais também, né? Porque a psicologia não lida só com indivíduos, ela lida com populações, com coletivos, com grupos, com massas. E quais são os entendimentos da psicologia científica em torno dessa questão. Né? Curta, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, inscreva-se no canal e recomende o canal para outras pessoas também, né? Para que a ideia do canal é construir uma comunidade onde as pessoas perguntam e eu vou tentando responder, ou se eu não puder responder, trazer alguém para responder, né? A ideia é construir um espaço de diálogo e de contribuições. Até porque eu não posso, se eu estou falando aqui, eu quero encontrar qual é a demanda também, né? Qual é o interesse das pessoas, o que as pessoas querem ouvir. Então, com o tempo, eu espero me alinhar também à demanda que as pessoas vão trazendo. Mas por hoje é isso. Curta, compartilhe o vídeo e comente, né, dúvidas, questões, como esse assunto te tocou e se tem alguma ou contribuição ou alguma contrariedade, né? Porque a ciência ela é feita de diversas narrativas, né? Diversos modelos de explicação sobre o mesmo fenômeno, e contrariedades vão acontecer e eles são muito bem-vindos.
né? O que a gente chama de pensamento crítico. E que ele aconteça aqui é melhor. É isso. Muito obrigado e até a próxima.